Item número SCP-023. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-023 deve ser mantido em uma unidade de contenção padrão de 5 por 5 metros. SCP-023 deve ser contido em uma intersecção emparedada de 2 corredores na área, com pelo menos 3 metros em cada direção e portas falsas em 3 dos 4 finais, além da porta verdadeira. Câmeras de segurança devem ser instaladas e mantidas sobre todas as 4 portas. As órbitas oculares de SCP-023 devem sempre estar ocupadas por suplementos esféricos feitos de borracha dura. Os suplementos oculares devem ser substituídos conforme sofrem degradação. A degradação pode ser monitorada pela medição do brilho provocado pelo efeito de combustão observado pelas câmaras de segurança. Brilho superior a 12 candelas significa que os implementos devem ser substituídos dentro de 12 horas. Os suplementos devem ser substituídos individualmente e somente após o pôr do sol. Funcionários não devem olhar diretamente para as órbitas de SCP-023 em nenhum momento. Após o incidente 023-27, nenhuma superfície refletiva, incluindo aparelhos eletrônicos, monitores e óculos, deve chegar a 30 metros de distância da cela de SCP-023. Isto inclui monitores ligados às câmeras de segurança do recinto. Funcionários de segurança posicionados do lado de fora dos 2 corredores devem garantir obediência a esta regra. Experimentos envolvendo o SCP-023 estão suspensos por prazo indefinido. Descrição: SCP-023 é um animal canino de grande porte, 1,5 metros de altura nos ombros, desgrenhado e assexuado com pelagem negra. Possui olhos brilhantes de coloração laranja avermelhada e presas salientes. Ver relatório do incidente 023-26. Toda vez que um indivíduo faz contato visual com SCP-023, aquela pessoa ou um membro de sua família imediata falecerá exatamente 1 ano após o contato. Informações sobre o método de seleção do objeto encontram-se incompletas devido à proibição de experimentos, mas os dados disponíveis indicam que indivíduos com famílias com números grandes de pessoas têm menos chance de falecerem após o contato visual. Nenhum outro padrão ou preferência nas vítimas foi encontrado. Isso pode ser um indício de que as vítimas de SCP-023 são escolhidas aleatoriamente, embora não se saiba se a seleção ocorre no momento do contato ou após o período de 1 ano. Tentativas de rescindir indivíduos que tenham tido contato visual com SCP-023 e suas famílias inteiras antes do período de 1 ano resultaram em dados expurgados. Autópsias de vítimas de SCP-023 revelam que, apesar de parecerem exteriormente ilesos, seus corpos são preenchidos com cinzas altamente compactadas em todos seus sistemas de órgãos. Tecidos muscular, ósseo e cerebral mostram sinais de exposição a temperaturas superiores a graus Celsius. Se não for contido em uma estrutura que lembre uma encruzilhada, SCP-023 é capaz de atravessar paredes para chegar a um local apropriado, incinerando todos os materiais pelo qual passar. A Fundação descobriu a existência de SCP-023 após o objeto atacar uma igreja durante um culto, matando civis diretamente e redigido como resultado de contato visual. Após a coleta de SCP-023, amnésicos de classe B foram administrados a todas as testemunhas e vítimas sobreviventes. O incidente foi encoberto como um incêndio. Adendo 023, 1. SCP-023 fugiu da contenção em Dodin, atravessando a parede de sua cela. Incidente 023, 01. SCP-023 foi posteriormente encontrado na intersecção de 2 corredores em outro local na área. O agente percebeu a similaridade entre SCP-023 e redigido. Os procedimentos especiais de contenção de SCP-023 foram atualizados. O assistente de pesquisa foi repreendido por negligência. Adendo 023, 2. SCP-023 foi responsável pela morte de funcionários civis desde sua contenção em 10/12 de 94. Adendo 023, 003, pendente o pedido de reclassificação do objeto para que ter
Adendo 023.004. Devido a ambas as anomalias serem focadas em espaços geográficos específicos, suas capacidades destrutivas e aparência cânica, é possível que SCP-1111-1 seja uma variante do mesmo fenômeno observado em SCP-023, ou vice-versa. Investigações com estudos sobre a origem de ambas as anomalias está em progresso. Devido à falta de meios para capturar SCP-1111-1 para estudos, investigações atualmente estão concentradas em SCP-023. Incidente 023-27. SCP envolvido. SCP-023. Funcionários envolvidos. Doutor. Dados expurgados. Data. Do. DIN. Local. Área. Descrição. Linha do tempo dos eventos ocorridos. 0 horas, 0 minutos e 10 segundos. Um par de olhos de vidro são inseridos nas órbitas oculares de SCP-023 por 2 funcionários classe D. 0 horas, 0 minutos e 15 segundos. Os olhos de vidro adquirem brilho laranja avermelhado, semelhante ao dos olhos de SCP-023 antes de sua remoção. 0 horas, 3 minutos e 13 segundos. Vidro fundido começa a escorrer das órbitas de SCP-023. 0 horas, 5 minutos e 54 segundos. Dados expurgados aparecem em todas as lentes, janelas, espelhos, monitores e superfícies de vidro da área. 0 horas, 6 minutos e 12 segundos. É dada a ordem de evacuação da área. 6 horas, 54 minutos e 7 segundos. O sol surge no horizonte. Funcionários classe D são enviados para verificar a área ao redor da cela de SCP-023. Dados expurgados desaparecido. O único vestígio deixado por SCP-023 é uma área do piso queimada, ao redor de uma poça de vidro colorido. Diário pessoal de Doutor. Data. Do. DIN. É minha culpa. Eu condenei minha equipe de pesquisa e talvez o resto da instalação também. Só o que resta é continuar tentando. Precisamos conter SCP-023. Observação. Em Do. DIN. Um ano após o incidente 023-27, funcionários foram sepultados em uma vala anônima nos arredores da área. As paixões dos mortos podem ser vastas e poderosas, mas não somos todos poderosos. Tem coisas que eu nunca poderei dominar. Por conta disso, há muitas coisas das quais nunca poderei proteger meus filhos que me nasceram. Por conta disso, muitas vezes eles morrem de amargura e dor. Por causa disso, suas mortes também podem gerar ódio, grande e pequeno. Ódio são coisas que posso ver e tocar. Eu devo ver e tocar nisso, porque meus filhos que me nasceram não podem. Eu devo proteger meus filhos que me nasceram onde eu puder, assim como meus estranhos irmãos são levados a amaldiçoá-los. Eu não tenho o poder de desfazer ódios. O melhor que posso fazer é vinculá-los a um selo feito de coisas que meus filhos que me nasceram podem ver e tocar. A verdade de nossa natureza é tudo o que temos e somos, e negar essa verdade é negar nosso poder. Mas, mais importante, meus filhos que me nasceram podem se proteger do que podem ver e tocar. A forma de um besouro joaninha ou borboleta é um selo perfeito para pequenos ódios. Em um selo desse tamanho, é fácil para mim reduzir o poder de suas maldições a quase nada. Os selos maiores necessários para conter ódios maiores são mais difíceis. Um ódio selado como um gato ainda pode causar doenças e infortúnios. Depois, há grandes ódios, nascidos de guerras e pragas que matam juntos muitos dos meus filhos que me nasceram. Existem poucos amores grandes o suficiente para negar a verdade de sua natureza, mas eu tentei uma vez. Foi um ódio nascido da fúria latente nos corações de tantos que morreram sabendo que seus corpos seriam queimados juntos em um poço de pestilência e anonimato. Raramente invoco o poder da luz que traz vida para criar um selo, mas havia pouca escolha contra um ódio com natureza tão fortemente da morte. A parte mais fraca de qualquer selo está sempre nos olhos, porque eles são as janelas da alma. Meus filhos que me nasceram só acreditam nisso como um conceito, mas os conceitos são muito mais reais para meus irmãos, sejam eles estranhos ou não, e eu do que os meus filhos que me nasceriam pensaria como concreto.
Alinhar as janelas é abrir caminho entre uma alma e a maldição mais vil que um ódio selado ainda pode infligir. Usei todos os métodos que conhecia para reforçar os olhos da foca, mas mesmo assim não pude evitar que ele estabelecesse uma causa de morte em qualquer pessoa que encontrasse. Minha bênção só poderia atrasar os efeitos totais da maldição por um único ciclo em torno da luz que traz vida. Meus filhos desencaminhados, por que vocês pegaram os olhos deles? Incidente 023-26. SCP envolvido. SCP-023. Funcionários envolvidos. Doutor, 5 funcionários classe D. Data. Do DIN até do DIN, local, área. Descrição. Em uma tentativa de reduzir o perigo imposto por SCP-023, o doutor aprovou a remoção dos olhos e presas de SCP-023. Imediatamente após a remoção de seus olhos, SCP-023 violou a segurança, desaparecendo completamente. SCP-023 foi reobtido em um trecho da Interestadual, às 4h37 da tarde, e foi levado de volta à contenção, onde funcionários classe D terminaram de remover suas presas. Apesar de o número total de civis expostos a SCP-023 durante este período ser desconhecido, o monitoramento dos registros de óbito associou 9 mortes de civis a este incidente. Registradores de tempo confirmaram que ao longo de 48 horas, SCP-023 só desapareceu quando o Sol estava visível no céu do lado de fora da área. Adendo 023-026-1. A partir de o doutor foi suspenso, pendente avaliação disciplinar, por contribuir, se não ser diretamente responsável pelo incidente 023-26. Doutor, está agora a cargo de SCP-023. O aumento das dificuldades de contenção que ocorreram como resultado das ações do doutor, deve servir para lembrar a todo o pessoal do propósito Fundação. Obter, conter e proteger. Investigação, experimentação, conveniência, e até mesmo a segurança do pessoal da Fundação são preocupações secundárias. Nós não estamos trabalhando para proteger nós mesmos. O 5, adendo, 023-026-2. Um total de corpos foram encontrados exatamente um ano após o incidente 023-26, e foram identificados como consistentes à exposição a SCP-023.